Então, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer enorme receber a Tamires na primeira dose da semana dose do Estado da Paz. Sempre bom tê-la aqui, Tamires. Você é do grupo e da casa. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Guilherme, é sempre um prazer estar aqui. Sempre bom voltar para você, também. E também para poder apresentar para vocês um tema que eu estou trabalhando. Basicamente, assim, eu me familiarizei com ele em outubro, novembro do ano passado. Eu venho desenvolvendo esse trabalho junto com um professor lá da Universidade Federal de Santa Maria, que é o professor Frank Tomassato, que muita gente conhece ele. E ele que me mostrou um sistema que está começando a desenvolver de anotação de argumentos que visa capturar, na verdade, a argumentação em debates reais, que são compostos por teses antagônicas, né? Então, um proponente e um oponente. Então, a gente vem desenvolvendo junto esse sisteminha, né? Esses diagramas que a gente chama de diagramas ou redes dialéticas. E aí, a gente acabou, então, também fazendo já experimentar como a gente conseguiria aplicar essa ferramenta, tá? Há um debate científico que ocorreu entre Darwin, por isso que está aí o livro Darwin das Espécies, e o George Nibert, né, que é um pouco menos conhecido, mas que era um zoólogo renomado. E esse debate que ocorreu sobre o que o George Nibert considerava deficiências da teoria da seleção natural de Darwin. Então, a minha fala é passar esse roteiro, né? Primeiro eu vou apresentar um pouco dos atores do debate, embora o Darwin necessite de apresentação, e depois falar um pouco do Darwin como disputador, porque quando a gente também foi analisar, nesse debate a gente não analisou assim, só os argumentos, mas também a postura do debatedor, né? A postura científica do debatedor, então tem algumas virtudes que a gente identificou no Darwin como disputador. E aí, para depois disso, né, depois de apresentar essa parte que é mais introdutória, então, aí sim, mostrar para vocês as redes, mostrar algumas virtudes que a gente acredita que essas redes possuem no mapeamento do debate. E, então, também a anotação direitinho e tal, para ver o que ela captura. E também uma das nossas ideias, né, os trabalhos da Cinelli, a gente iniciou com ele, né, esse foi o primeiro artigo que a gente escreveu juntos, se a gente não tem também se essas redes elas não têm também uma capacidade de expandir para capturar outros fenômenos dentro de debates reais que talvez ainda estão de fora da nossa notação. E logo, então, vou apresentar para vocês as objeções do Nibert, né? Esse debate ocorreu, o Nibert fez as objeções num artigo, como um jornal chamado Long, e depois as respostas de Darwin. E é um debate que se encerrou ali, porque não teve uma contra-resposta do Nibert. Né? Então, eu quero mostrar a principal objeção do Nibert, na verdade, são várias que ele desenvolve, mas tem uma que o artigo dele tem 60 páginas, tem uma objeção que toma 40 páginas, essa é a que mais, também a que mais dá a vista dele do sol para poder responder, foi muito influente essa objeção dele na época. E depois falar um pouco das respostas de Darwin, claro, não é todas as respostas de Darwin, mas um pouco só para mostrar para vocês. Aqui, quando eu falar das objeções de língua, de uma aplicação das redes dialéticas para mapear essas objeções, organizar elas dentro do diagrama. E aí também mostrar como a gente faz um diagrama dialético um exemplo de uma resposta do Darwin num diagrama dialético. Claro que a gente não fez todas as respostas, né?
e o artigo ficaria muito mais extenso, mas a partir daquele diagrama que a gente apresenta para uma resposta, ele seria um modelinho onde também as outras respostas poderiam ser contempladas por diagramas parecidos, né, similares. E aí as considerações finais. Então, começando assim, para apresentar os atores do debate, tem essa frase que o Tony, né, ele fala que nas ciências naturais, autores como Kepler, Newton, Lavoisier, Darwin e Freud transformaram não apenas as nossas crenças, mas também as nossas formas de argumentar e os nossos padrões de relevância e prova. Eles enriqueceram a lógica bem como o conteúdo das ciências naturais. Então, também para destacar isso, de que também em Darwin você tem um certo tipo de paradigma, né, se você falar, de como argumentar, de uma boa argumentação. E a gente tem um jeito próprio, né, que o Darwin, tanto o Mibat como o Darwin, tem para as suas teses, né, para os seus argumentos, para as suas premissas, elas sempre são suportadas, né, suporte a partir de inúmeros exemplos e evidências, né, é uma forma, então é uma forma de argumentar também que o Darwin insere, né, além do conteúdo e bom, e ainda próprio Darwin falando que o resultado só pode ser obtido assim, plenamente se você tiver balançar os fatos e argumentos dos dois lados da questão. Que também é um pouco do que as redes dialéticas também querem capturar, né? Os dois lados da balança. Oi. Será que você se incomoda de ficar mais tempo? O pessoal está falando que não está te ouvindo bem. E você vai ficar mais pertinho do microfone. Ah, tá. Então lá. Se eu ficar aqui, eu vou ficar de roça. Eles pelo menos não te ouvindo. Tá, mas eu posso ficar assim? Não, eu vou perguntar para vocês. Não precisa ligar de ficar de frente para ele, é só eles te ouvirem. Tá. Então, tá assim, fica melhor? Tá me ouvindo? Só não estou te vendo, se você virar um pouco. Deixa eu ir. É porque eu não ajeito. É que alguém falou que não estava te ouvindo. Ok, eu posso também ligar com mais alto. Então, é isso, né? O que eu estava dizendo. E aí, pensando, né? O nosso objetivo, então, desse trabalho, ele é apresentar os méritos argumentativos do Darwin a partir das respostas dele a esse longo artigo crítico do George Jackson Liberty, que foi publicado nesse periódico católico chamado Mon. Aí vamos entender um pouquinho de quem era o George Jackson Liberty, né? Então aí estão os atores do debate. E aí tem esse livro da Brown, da Janet Brown, que é um livro de uma biografia do Darwin, onde ela conta muito também sobre os debatedores, sobre também os outros transformacionistas, evolucionistas da época, e ela também apresenta, então, o Mibat nesse livro também, essa polêmica entre os dois. Então, o que é no livro da evolução das espécies, Darwin, ele coloca como sendo a produção de um único e longo argumento, cujas premissas são ricamente ilustradas ao longo de centenas de páginas. Então, é muito rico de exemplos, né, de evidências, bem nisso que vai mostrando toda a erudição que ele tem, né, no tema. E o Mibat critica a teoria da descendência com modificação por seleção natural, que foi publicada nesse periódico católico Mon. E aí, como a Brown cita, né, o que o Mibat diz, que o primeiro objetivo dele era mostrar que a teoria darwiniana é insustentável e que a seleção natural não é a origem das espécies. O que o Mibat tinha, a crença dele, é que ele tinha era que poderia ser compatibilizado com a ideia de um criador, né? Então, com essa ideia religiosa de um criador,
a ideia da evolução das espécies. E aí isso implicava que teria que ter um princípio inteligente no qual o qual guiava uma teleologia dentro dessa evolução das espécies, que é algo que, na teoria do Darwin, não tem, né? A evolução ela é lenta, gradual e aleatória. Então, o Mibat buscou criticar essas teorias, a teoria darwinista, mas ele se comprometeu a não utilizar das suas crenças religiosas desse princípio, e desse princípio inteligente, porque ele acreditava que nesse sentido ele só critica o Darwin, mas não estabelece a sua teoria nesse artigo. Então, e ele afirma que ele vai fazer essas questões, essas objeções, a partir dos padrões de argumentação do Darwin. Então, também, por isso, querer dizer que não vai entrar, né, a parte das crenças religiosas dele nas objeções que ele vai levantar. E aí, o Dog de Darwin, né? Então, a Brown conta que o Mibat era um dos favoritos do Thomas Henry Huxley, e ele era conhecido como o Bulldog de Darwin, até que ele rompeu com ele por volta da publicação deste seu longo artigo em 3 partes, né, esse artigo do Mibat. Brown o apresenta se referindo a Mibat como alguém com um compromisso inapelado com o catolicismo, que se opunha contra os darwinianos à adoção da nova biologia em todo, e que sustentava haver uma orientação superior no processo de variação que fornece um elemento de projeto de direção do processo evolucionário, justamente o que eu estava dizendo, que ele rompe porque ele acredita que o Mibat pecava por excesso de catolicismo, né? E pecava por excesso de catolicismo é bom. Mas o próprio Darwin apresenta em sua resposta, porque a origem das espécies, depois do capítulo 6, ela se estende um capítulo bem maior, assim, a edição que a gente tem hoje, porque do capítulo 6 até o 13 é só o Darwin respondendo as objeções. E o capítulo 6, em específico, é uma das objeções que o Mibat apresenta nesse jornal, né, que é onde a gente vai chegar lá. Então, o próprio Darwin apresenta o Mibat em sua resposta como um zoólogo renomado, e a Brown esclarece que, inicialmente, Darwin o saudou como um cientista talentoso, mas, com o desenvolvimento da controvérsia, Darwin o acusa de excesso de catolicismo e de ser exageradamente engenhoso com as palavras, como se fosse um padre jesuíta em treinamento. Então, apresentando aqui, então, apresentei assim, né, os atores do debate, e agora Darwin como estudador algumas características. Então, aqui eu estou usando da teoria do Van Emeren e Trotendorst, né, que a argumentação, segundo eles, núcleo de uma disputa teórica, ela é caracterizada como uma atividade verbal, social e racional que visa convencer um crítico razoável da aceitabilidade de um ponto de vista, apresentando uma constelação de proposições que justificam ou refutam a proposição expressa no ponto de vista. À luz dessa caracterização, como poderemos identificar e avaliar a qualidade da do estudador? Aqui vocês devem já imaginar quem é a pessoa que está tentando convencer a outra de maneira razoável, né? Tem qual dos dois aí que dá a essa hora da noite, qual dos dois é o crítico razoável? Para quem não conhece, esse é o Chico, cachorrinho Chico e o Emiliano, né? Então, a argumentação informada e erudita. Então, os aspectos que a gente vê na qualidade agora do Darwin como disputador. Que a argumentação dele é uma coisa que a gente é notável, que que ele tem uma argumentação informada ou erudita, os argumentos são parcialmente ilustrados. Então, a ilustração, os exemplos ali não é meras ilustrações, elas são realmente o que dá suporte à teoria, tá?
Os exemplos têm um papel muito fundamental nessa discussão, claro, os dois, né? Ambos dão argumentos, tanto o Mivat quanto o Darwin, argumentos fartamente ilustrados pelos seus conhecimentos, né, das espécies, etc., pelas suas observações. E aí também a dialeticidade, né, que é o que a gente chamou de dialeticidade, que consiste basicamente no cuidado em responder a todas as objeções levantadas pelo adversário. No início da resposta Mivat, Darwin é explícito em indicar essa atitude. Todas as objeções de Mivat foram ou serão consideradas no presente volume. Também é virtuoso de considerar todas as objeções como relevantes, né, do seu opositor, e depois isso traduz muito depois a própria honestidade intelectual do Darwin como, né, como um debatedor. Então, só ver se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar sobre isso. Não. Então, as distintas são também outra coisa, né, que o Darwin, como disputador, né, outra característica dele é esse cuidado em considerar as posições teóricas distintas da disputa, e ele aprecia, né, elas em seus méritos e deméritos. Então, aqui, você vê, aqui também, acho que foi da Brown, nesse trecho, mas o Darwin elenca 4 dificuldades principais da teoria. Por que não são encontradas formas transicionais, né, na natureza? Como foi possível a produção de estruturas altamente complexas, como o olho? A gente depois vai ver um pouco disso. Porque a crítica do Mivat tem mais a ver com essas duas primeiras, tá? Dificuldades da teoria da seleção natural. E como os instintos podem ser adquiridos e modificados por seleção natural, e como explicar a esterilidade interespécies, mais a fertilidade entre variedades, e responde a essas dificuldades no restante da obra até o final do capítulo 13. Então, também é isso, ele apreciar também as objeções nos seus méritos. Ele faz isso de maneira muito respeitosa, né, como o adversário a sério, e assim vai também cuidadosamente respondendo. Bom, então, isso são algumas características do Darwin como, né, um agente argumentativo, agente científico, como ele se comportou nessas disputas. As redes dialéticas, aí agora eu vou entrar um pouco nessa parte que a gente está trabalhando para tentar capturar esses aspectos dos debates reais. Então, primeiro, você tem que considerar isso que hoje, né, diversos pesquisadores têm explorado nos últimos anos, como as imagens dos diagramas são utilizadas em funções cognitivas como memória, imaginação, percepção, navegação, inferência e resolução de problemas. Possíveis papéis epistêmicos incluem contribuições para a apreensão e compreensão de conceitos, função heurística, evidências, provas e o possível papel explicativo e pedagógico das representações visuais, né? Então, em diversas áreas e diversas funções que essas representações têm sido exploradas nos últimos anos. E as redes dialéticas, elas se propõem a oferecer um mapeamento de premissas e conclusões apresentadas por oponentes e proponentes em debates reais, buscando capturar elementos envolvidos nesses debates, como o papel das evidências, exemplos e contra-exemplos recorrentes nessas discussões. Tá? Então, algumas características assim, né, das redes que a gente... Bom, primeiro essa frase aqui do Donald Davidson, que parece que achamos interessante, né, de pensar dessa forma, que uma imagem ela não vale 1000 palavras ou qualquer outro número. E as palavras são uma moeda de troca errada das imagens. Por quê? Porque tem algumas funções que a gente vai, que eu vou
que a gente vê, consegue verificar um sistema visual, diagramático, né, o gráfico, a gente poderia dizer que essas redes são certos tipos de gráficos, que é a função da sinopticidade. Né? Então, o que é isso? Quando tem uma quantidade muito grande de asserções envolvidas e diversas e variáveis relações entre essas asserções, os sistemas diagramáticos de representação eles têm uma vantagem importante aos sistemas que não são diagramáticos. E isso porque os sistemas diagramáticos têm essa característica da sinopticidade, que eles podem te dar uma visão panorâmica daquilo que é apresentável. Então você permite que você tenha essa visão do conjunto daquilo que é representado. E a professora Gisele, inclusive, ela contrasta essa característica do diagrama, ela chama isso de inspecionalidade global, contrastando com a ideia de inspecionalidade local. Né? Então, quando ela está pensando em provas matemáticas, um artigo, eu não sei o nome do artigo aqui, depois eu posso colocar, disponibilizar. Então, a inspecionalidade local diz respeito ao exame um dos passos de prova. E a inspecionalidade global diz respeito ao exame da prova como um todo, em uma única, como ela diz, em uma única mirada. E aí, tanto sistemas diagramáticos como sistemas não diagramáticos, textuais, apresentam a característica de inspecionalidade local. Mas, em geral, apenas os sistemas diagramáticos, gráficos, né, apresentam a característica da inspecionalidade global. Então, vocês vão ver que, a partir do diagrama, você organiza o debate e, assim, uma vez organizado, você consegue ver no diagrama como está a taxa de participação dos agentes, onde tem as sessões que não foram respondidas. Só olhando numa única mirada, você consegue ver várias coisas a partir da rede. Agora, eu vou apresentar para vocês. Vai ficar mais claro. Então, a apreciação da taxa dos participantes, e essa coisa que a gente chama, que até o professor Frank, ele tira do direito, essa ideia da dialeticidade aqui. Então, a noção jurídica de dialeticidade recursal, que diz respeito a esse princípio jurídico que solicita que um recurso seja apresentado somente se todas as razões apresentadas em apoio à decisão judicial forem contempladas. Então, isso transportado para as redes dialéticas, a dialeticidade implica que todas as objeções de oponentes sejam respondidas. Então, também você consegue ver isso a partir da rede. Né? Agora, na rede, você não vai conseguir avaliar se foi bem ou mal respondida, mas sim, né, se pelo menos houve uma tentativa de resposta. Aí agora eu estou apresentando então, os elementos da rede. Talvez esse slide ficou todo muito comprimidinho, mas é porque a ideia é para ter todos esses elementos juntos mesmo. Porque, assim, ali na... Esse também? Aqui no ar, então vocês veem que tem círculo, né? E aí a gente coloca aqui o P1, né? E aqui é o proponente, a tese do proponente. E aí, os primeiros elementos, então, dessa rede, como eu estou dizendo, nessa parte aqui, em círculos e quadrados, ambos com inscrições representam as seções do proponente e do oponente, que são os dois papéis básicos desempenhados pelas partes de um embate teórico. Então, esses círculos em todas as figuras, elas representam as asserções do proponente. E os quadrados estão representando as asserções do oponente, tá? Isso em todas essas figuras. Aí tem duas ações básicas do debate que a rede está capturando. A ação de defesa e de ataque. Então, as ações de defesa elas são representadas por arcos com uma flecha numa das pontas. Então, aqui, o que tem aqui nessa rede? A gente tem uma tese do proponente e aqui a gente tem duas premissas que dão suporte a essa tese. Então, essa flechinha na ponta, ela está indicando isso, que são premissas que sustentam essa tese, tá?
Aí, por outro lado, a gente tem que as ações de ataque, elas são representadas por arcos com uma bola vazada numa das pontas. Então, o extremo oposto da bola vazada indica a seção utilizada como ataque. Então, no caso, é aqui, ó, a gente tem a tese do proponente, nesse símbolo. Aí aqui a gente tem duas premissas que atacam essa tese, tá? Então, aqui a ação aqui é o oponente que tá asserindo P7, P8, e ele está, então, objetando, a partir de duas premissas, duas exceções, a tese do proponente. Aí isso é representado, então, quando é para objetar, é a bolinha vazada na ponta. Quando é para sustentar, é a flechinha. Está muito pequeno, né? Então, também teve até que antes a gente só tinha esses elementos, só que aí, agora você vê que tem aqui que é um retângulo cheio só, e outros a gente separa. Porque tinha a gente reparou que tinha uma ambiguidade na nossa notação se a gente só usasse um retângulo cheio. Porque a gente, às vezes, as premissas, elas são duas premissas de mesmo tipo, por exemplo, dois exemplos para dar suporte à tese. E aqui são, na verdade, premissas independentes que dão suporte. Então, quando elas são independentes, elas não são uma cópula, a gente separa também os retângulos. Tá? Esses são os elementos. Então, os retângulos cheios, a gente resolveu essa ambiguidade sobre a atuação separada ou conjunta de múltiplas asserções. Defesa e ataque individuais, que são o que estão na figura B e na figura C, e defesas e ataques em conjunto, que estão na figura A e na figura D. Estou dizendo que, no caso de esquerda, as duas premissas, juntamente, a conjunção das premissas constitui uma OEOT, individualmente elas não, elas poderiam ser também individualmente, mas se você está pensando num debate com Darwin, quanto mais ilustrado, o mesmo fenômeno ilustrado em diversas maneiras, em diversas espécies, vai dar mais suporte para a tese dele, entende? Aqui poderiam ser vários exemplos do mesmo tipo, do mesmo fenômeno que acontece na natureza, e aí a gente poderia dizer que no caso dele, sim, quanto mais exemplos, entendeu? Aí agora, quando elas são separadas, tipo, você vai ver que aqui depois nos exemplos a gente mostra isso, né? Quando são, por exemplo, você vai defender, ver se já está aqui. Não, vai vir mais para frente. Mas tem um exemplo assim que o Milbert vai falar sobre os méritos da teoria do Darwin, vai vir depois, mas já antecipando. Só que aí tem dois tipos de mérito. Ele mesmo no texto ele não coloca isso, mas a gente identificou que tem várias premissas, né, que suportam o mérito do ponto de vista explicativo da teoria, e aí outras que suportam do ponto de vista preditivo. Então, aí faz sentido você separar. Então aqui seria suporte porque do ponto de vista explicativo, aí o que ela explica isso, aquilo. É uma independência de tipo de suporte. De suporte, isso. Ficar claro os elementos da generalização? Tá. E aí a gente também, eu gosto muito dessa maneira que o Crabbe apresenta esse estágio de debate, também está pensando num debates mesmo, debates reais, e ele chama de modelo pragma dialético. Então, a gente também está se servindo desse modelo pragma dialético em 4 etapas do Crabbe, onde ele coloca que tem 2 estágios que são preparatórios do debate. E aí, ele já chama de confrontação e estágio de abertura. É estranho colocar o nome de confrontação ali, porque confrontação já pareceria que é o embate. Mas não, a confrontação é simplesmente a colocação da tese e da oposição da tese. Tá? Então, as duas teses que vão se confrontar. Aí, o estágio de abertura é onde você escolhe o tipo de argumentação que vai ser aceita naquele debate. Então, no caso,
Então, ali na confrontação, se faz explícita uma diferença de opinião. E aí, já no estágio de abertura, como coloquei ali, né, baseado no CRAB, optar por uma discussão persuasiva, com convencimento racional, como organizar a discussão, definir que sistema de diálogo de persuasão adotar, quais procedimentos adotar para testar a admissão de argumentos e sua correta aplicação em casos concretos, que argumentos admitir, quais os padrões de aplicação desses argumentos e proposições são aceitas como básicas. Então, pensando no debate aqui, a gente já vê no estágio de abertura, o Nivatic vai se comprometer a dizer que vai só considerar a argumentação nos termos de Darwin e vai tirar todo o que tem a ver com a ideia do princípio de uma inteligência, essas crenças, ou as crenças associadas ao catolicismo, já é, então, algumas indicações do que ele está dizendo aqui do estágio de abertura. Né? Então, e assim, quando você pensa nos debates, nas obrigações, nos elencos, aqui nesse estágio de abertura são decidido um monte de coisa, porque eles são totalmente regimendados. Então, você pega ali nas obrigações, tinha até um relógio, né? Aí virava, e aí você tem aquele tempo para contra-argumentar, para aplicar. Acabou o tempo, se você não conseguiu, aí você ponto para o outro, sabe? Então, se você pensar nesses debates bem regimentados, ali no estágio de abertura se colocariam todos esses tipos de regras, né? Então, e aí depois disso, então viria propriamente as premissas do suporte e o ataque, né? Então, a argumentação, e aí, por fim, então, seria a conclusão, né? O estágio de conclusão do debate. Esse desenho está no próprio livro, no próprio artigo do Carrasco. Começa ali embaixo, a confrontação, né, é a casa dos estágios, como o Gabi falou. A confrontação, né, as duas peças que estão em embate, né? Aí depois o estágio de abertura, o Emiliano lá na sua cara. E aí, então, todo mundo se reúne, né? E vamos colocar aqui as regras do debate, que vale, se vai dar cadeirada. E aí depois, supostamente, todo mundo muito ok, com esse acordo, começam as premissas, né? A argumentação, o suporte, o ataque e tal. E no final, acaba o vinho, acaba as coisas, o Emiliano vai embora com um copo de vinho. Então, essas são as casas dos estágios, como o Prado apresenta. E aí, se servindo disso, a gente vai também mostrar um diagrama, que aí a gente teve a ideia de também diagramar o estágio de abertura do Nivatic, né? Não só o confronto dele com Darwin, mas também o que ele já diz que os elogios que ele faz, né? Os méritos que ele dá para a teoria, que é coisas que não vão entrar no debate, não vão entrar nas objeções dele. Então, a confrontação é já o título do artigo dele que mostra, dificuldades da teoria da seleção natural, ou seja, ele não concorda que esse seja o principal mecanismo de evolução das espécies. Então, são teses opostas aí. Aí, no estágio de abertura, ele opta por discutir as observações sobre a teoria da seleção natural, sem que o debate seja conduzido em termos teológicos, embora ele considere que o evolucionismo não é incompatível com o criacionismo, pretende que o último não seja utilizado como referência, e ele utilizará como forma de teste do valor da teoria a aplicação dela a elementos que ela própria visa adequar. Ele vai pegar os exemplos de espécies e vai jogar contra o Darwin, dizer, tá, mas como tu explica isso aqui? Como tu explica principalmente a teoria sobre o estágio incipiente de estruturas complexas? Vai ficar mais claro quando mostrar falar dos exemplos. E, então, apresentar, só que tem também nesse estágio de que a gente considerou que é parte do estágio de abertura, que aquilo que não entra no debate, também usa os aspectos que ele considera positivo
e meritório da teoria do Darwin, e a concordância ou elogio a esses aspectos, e esses aspectos não vão entrar no debate. Então, que aspectos são esses? O poder explicativo da teoria, então, vai dizer assim, a teoria do Darwin meritória. Quanto ao seu poder explicativo? Porque são reunidos diversos e variados fenômenos biológicos, o que demonstra sua abrangência, e aí, entre os diversos e variados fenômenos que ela explica, tem casos concretos de semelhança de espécies em regiões vizinhas, né? São mencionadas criaturas que se assemelhavam a cangurus na região australiana, outras que se assemelhavam a esquilos na América do Sul. E ele também acomoda a presença de estruturas rudimentares que aparentemente não teriam qualquer função nos animais onde elas aparecem, mas que depois, mas que compartilham um tamanho menor, né, mas que são partes que depois se tornam funcionais em outros animais. E aí o exemplo está nesse bichinho aqui, o kiwi, que ele tem essa asinha bem pequitita, não serve para nada para ele, né? Só para ser fofinho. Mas depois esse tipo de estrutura que ele não serve vai evoluir. Tá? Sem tecnologia. Sem tecnologia. Mas assim, explicaria, né? Claro, é por aquilo da adaptação e tal. O que depois das asas vão ser vivas, né? Quando essas estruturas se tornam mais complexas. A mesma coisa, assim, que ele fala, que ele acha impressionante, que explica, ele acha isso extraordinário, a semelhança de animais e plantas a outros animais e plantas bastante distintos. Tudo isso que dá vantagens, né? Vantagens adaptativas. Então, tem esse inseto, né? Que é dessa família Filidae, que fica muito parecido, né? Quase se confunde com uma folha, né? Também entra no seu escopo explicativo os instintos complexos de certas espécies adquirem, como o canto dos pássaros, o perfume das flores. Então, isso são os aspectos meritórios, né? E também ele fala sobre o alcance preditivo, dizendo que habilita o cientista a descobrir e coordenar novos fatos que perpassam por organismos insignificantes, avançando pelos domínios biológicos e até mesmo a possibilidade de relacionar tais domínios com o universo como um todo, né? Então, quando você vai fazer isso agora, do jeito que o Fred está fazendo, assim, a gente primeiro a gente faz uma tabela para organizar o debate, né? Então, a gente diz, olha, a teoria da seleção natural é meritória, é a tese do Mibart, não precisa ali, né? A tese do Mibart que está aqui, né? O Mibart é um oponente ao Darwin, então a gente resolveu colocar ele vai ficar no quadrado, então sempre no quadrado é ele. Só que não vai ter um confronto entre os dois ao mesmo tempo. Então, por isso não vai. Porque o Mibart escreveu esse artigo e o Darwin respondeu 2 anos depois. Você poderia mesclar às vezes, né? Poderia. Mas a gente agora fez por separado. Então, aí, aqui a tese é isso. Bom, a teoria tem méritos na teoria. Né? Isso aqui, lembrando, né, que eu falei, está ainda no estágio de abertura, não vai entrar no debate. Aí a gente tem a gente tem aqui a previsão do suporte, que a gente está aqui na 2, que é sobre os méritos contra o poder explicativos. Aí, aqui você vê o 3, 4, 5, 6, as flechinhas de suporte, mostrando todos aqueles exemplos que o Mibart lá fala sobre por que ela é explicativa e abrange vários fenômenos. Então, aqui estão os fenômenos, digamos, as evidências, os exemplos. Aí, aqui a gente tem do outro lado a outra defesa, né, dos méritos, até pelo poder preditivo e duas características que ele elenca, né, relacionadas a esse poder preditivo. Então, essa é a rede dialética do estágio de abertura. Fica claro? Não, é muito legal. Eu, assim, quando eu conheci ela, às vezes eu usei muito essa ideia que torna muito organizado
debate, né? Claro que você tem que fazer, por isso que tem aquela coisa de mineração de argumentos, está um pouco relacionado também com isso, né? Você escavar os argumentos dentro do texto escrito na maneira dele, né? No caso do Darwin, o texto escrito de maneira também bastante biográfica, e aí você organizar, né, o que está suportando, né, nesse sentido. O que está atacando, como esses argumentos, onde eles estão, como eles se relacionam. Então, oi. Tem algum critério, por exemplo, para a gente discriminar ou identificar o conteúdo de teses e premissas? Porque, por exemplo, você pode usar a mesma premissa, ou tanto o proponente como o oponente podem usar a mesma premissa. Só que ali, por exemplo, o quadradinho 3 é uma premissa do oponente. Mas aí não tem o conteúdo. Pode ser que o proponente usasse a mesma premissa. Porque eu fiquei pensando em casos de subdeterminação num debate. Porque pode ser, por exemplo, que o proponente e o oponente usam as mesmas premissas para argumentar contrariamente. Tu sabe que isso é uma pergunta bem interessante, que ela surge justamente aqui, nesse debate, porque quando eu digo, quando vocês vão ver a maneira como o Darwin se posiciona para responder, não é que ele responde as objeções, ele reinverte, ele pega todos esses exemplos que o Millet utilizou para colocar contra a teoria dele e coloca como dentro da explicação dele, reforçando ainda a própria teoria. Esse movimento que ele fez foi um movimento que fez, inclusive, que popularmente tenha sido visto como ele ganhando o debate, ele se tornou ainda mais influente. Porque não é isso que na rede a gente não tem ainda algo para representar algo assim. Porque tem muitas coisas, assim, ele aceita, ele usa os mesmos argumentos do Millet ou os mesmos suportes aqui. Agora, para reforçar a sua teoria... Sim, mas isso aparece no diagrama. Isso. Porque o gráfico aparece para fazer essa dimensão. A gente já pensou no gráfico mais fino, né? Justamente você pode ter gráficos distintos. Não, e outra coisa... vai ser diferente. A gente vai precisar de um outro de uma desse só o Lechinha e a bolinha passada, eu acho. Eu acho que vai ter que ter algumas, a gente vai ter que incrementar um pouco a notação. Porque se você trocar 3 por P, por exemplo, P é uma proposição, então bola P, o quadrado P, são o proponente e o oponente usando a mesma premissa. Daria para fazer algo assim. Sim, mas os gráficos são finos o suficiente para discriminar a subdeterminação. Os sucessores, né? O ponto sucessor é outro ponto. É outro gráfico, porque as proposições para cumprir outra função. Isso aparece no gráfico também. Isso, porque o ponto de junção vai ser diferente, vai ser outro ponto. Isso é outra peça, mas aí você tem que incorporar o conteúdo, porque do jeito que está aí, o conteúdo não aparece. Parece só assim, essa é a tese 2 do... Você tem que incorporar, ou de alguma maneira, você tem que incorporar o que está sendo, não o conteúdo exatamente do argumento, mas pelo menos o que está acontecendo ali. Se ele usa as mesmas premissas para reforçar a sua própria ideia, é diferente dele só responder as objeções. E a outra coisa que também acontece em debates reais é quando o oponente ou o proponente aceita as objeções e reformula a sua própria tese para dar conta das objeções, que é outra coisa que a gente pensou que poderia melhorar, aprimorar essas redes, porque se a gente está falando em debates reais, isso acontece. E a gente também pensou que talvez quando se organiza, e tem muitos debates que são inacabados, né? A maioria na filosofia. Então você não vai ter esses, né? Então também a gente pensa que a rede também não tem um poder heurístico, né? Ao organizar, você mostrar quais são os principais objeções que ainda não, que precisam ser respondidas pela tese contrária e não foram. Então tem muita coisa assim que a gente está animado com essas redes, só que a gente ainda
não incorporou. Então, nesse sentido é ótimo. Então, mas o que eu pensei foi o contrário do que pensou. Você usar o gráfico para você ter como que ele chamou? Uma visada excepcional da diferença do conteúdo. A excepcionalidade global. Aquela visada sobre o conteúdo das proposições deles são diferentes. Por quê? Porque são gráficos diferentes. Então, você é pelo menos uma exposição parcial do conteúdo para apresentar o gráfico. Não, globalmente, eu acho que aí o conteúdo pode distinguir. Mas o ponto que eu estou chamando de subdeterminação é que você pode usar as mesmas premissas para tirar posições distintas acerca de uma tese. Talvez isso não seria só uma questão dos números, por exemplo, você colocar o número 1 sendo usado em mais de um lugar. Isso que eu pensei. Você tem a possibilidade de repetir um número dentro de outro. Eu acho que ela falou que eu acho que é possível. Porque, do ponto de vista formal, isso é o rotular o gráfico, né? Você vai interpretar os nossos. Então, você vai dar o conteúdo que é uma proposição, por exemplo. De fato. Não, de fato, é verdade. Seria uma boa maneira de incorporar essas coisas no gráfico. Né? E aí, bom. Mas é legal. Bom, eu vou falar isso aqui. Porque o Bruno Mendonça, ele também falou de algo nesse sentido, né? E também eu fiquei pensando que às vezes você dá suporte ilustrando vários exemplos. É diferente de você dar um ataque com um contra-exemplo, né? Também, não sei, poderia ser uma característica, não sei, né? Às vezes um contra-exemplo é suficiente, né? E muitos exemplos têm um poder diferente do que, às vezes, um contra-exemplo é único, ele é mais forte do que todos os outros exemplos, assim, apresentados em favor. Bom, então, aí falando agora um pouquinho ele falando um pouquinho de biologia ali, do que está acontecendo na argumentação, agora chegando no estágio de argumentação propriamente, a principal objeção do MIVAT, bom, uma tem a ver com essa ausência das formas transicionais, né? Mas também nos estágios incipientes. Então, para ele, a seleção natural, só ela, por si mesma, essa coisa de evolução gradual e também isso da aleatoriedade, ela seria incapaz de explicar estágios incipientes de estruturas que depois se tornam úteis. O que ele está falando aqui? Assim, está chamando a atenção, qual seria a utilidade de características dos seus estágios iniciais de desenvolvimento? Porque tem esses dois exemplos, né? Que exemplos que eles dão. As barbas, as franjas da baleia da Groenlândia e as lamelas do pato escarpador. Elas servem para peneirar, né? Então, elas são peneiras. Né? Quando elas são totalmente formadas, essas franjas são peneiras, então faz com que o alimento, né, que elas se tornam, no caso da baleia, né, na água, e no caso do pato, da lama. Então, os crustáceos, tanto as franjas e as lamelas são uma peneira. Quando ela está totalmente desenvolvida, é óbvio você dizer que ela tem uma função, não é útil. Mas, quando ela está sendo, digamos, né, que elas são formadas de maneira gradual e lenta, qual seria a função de uma franja que tivesse só o comecinho dela? Né? Então, ele está querendo dizer esse tipo de coisa que está dentro dessa crítica. Ele também fala muito da estrutura do olho, né? Que função teria o olho nos seus estágios incipientes, né? Que se ele já não fosse já uma estrutura complexa, como ele já na sua forma final. Então, ele diria que a teoria da evolução estava incapaz de explicar, né, esse tipo de estrutura, né? Ou até, peraí, aqui que está, não, depois, ou até, depois que eu mostrar a tabelinha do MIVAT, mas uma das coisas também que
os argumentos dele, na verdade, são muito bons. Ele fala, tem animais como as borboletas, que mostrando até no hoje de tarde, a Bates e a monarca. Aí a monarca é uma borboleta venenosa, deixa eu botar elas aqui. A monarca é uma borboleta venenosa e a Bates ela é inofensiva. E aí o que aconteceu é que ela começou a imitar a monarca para poder se proteger, né, dos predadores. Aí o livro te diz qual seria a utilidade disso, se isso não vier tudo de uma vez, como seria uma evolução gradual, primeiro pintar aquilo, a bolinha na asa, qual seria a utilidade dessas estruturas em sua formação inicial, né? Então, é uma baita crítica, né? E aí também sobre, aqui na questão das girafas e das desvantagens, né, também uma das objeções que o Dani teve que se debruçar sobre, é sobre acerca das vantagens e desvantagens. Não parece que algumas características têm mais vantagens do que desvantagens na sua existência. Então, o clássico exemplo é esse exemplo lamarckiano sobre custos e benefícios do pescoço da girafa, né? Então, tem uma lei, a lei de Spencer, ela é apresentada sob a seguinte formulação: em corpos de formato similar, as massas variam com o cubo das dimensões, enquanto que as forças variam com o quadrado das dimensões. Ele, então, na Mingbart aplica esse princípio ao pescoço da girafa e às outras partes do corpo da girafa que deveriam desenvolver-se para sustentar o pescoço da girafa, indicando que a duplicação da altura corresponderia à quadruplicação dos ossos e músculos e a octuplicação da força inércia requeridas, ou seja, o custo envolvido não compensaria seus benefícios, como exige a teoria da seleção natural. Então, também coloca isso. E sobre a coisa da transição lenta e gradual, ele coloca esse peixinho aqui, os Pleuritidae, que eu acho que no Rio Grande do Sul a gente chama de lambari, uma das espécies, não sei como é que vocês chamam aqui, que é esses peixinhos que têm o olho do mesmo lado, os dois olhos do mesmo lado. Então, para o Wingard, isso é um desenvolvimento repentino e não gradual. E também questiona qual é a vantagem disso, né? Do peixe começar, porque o que acontece é que ele vai para o fundo, né? E ele fica lá, né, no fundo, na parte terrosa, e aí ele deita, e aí uma parte do corpo dele vai atrofiando e a outra vai ficando desenvolvida, e ele fica lá, e os olhos se movem para um lado só. Então, o que está acontecendo, né? Qual é a vantagem? Ele fica deitado? Eu acho que ele fica deitado. Quanto mais velho ele vai crescendo, mais ele vai também de um lado. As linhas mudam, eles vão mudando. Né? Isso. Mas que vantagens seriam nisso? E ele acha que isso não seria um desenvolvimento gradual e lento, assim, no termo de idade. Então, são coisas como essa que estão nas objeções do Wingard. Daí, organizando isso nessa tabela, claro, não vou olhar ela toda, tá? Mas a objeção principal é a objeção dos estágios incipientes. Vamos ver aqui no diagrama. Deixa eu colocar aqui, peraí, só para falar um pouco da rede. Aqui, a gente tem ali a objeção dos estados incipientes, né, onde entra, né, essa ideia também da transição, ser gradual, da ausência de formas transicionais e da utilidade de estruturas rudimentares, né, quando seu estágio rudimentar. Então, o que a gente teria ali? Aqui na 26, a 26, começando ali de baixo, né? A 26 e a 27, elas são um bloco que defende a objeção dos estágios incipientes agrupados sob o nódo 25, né? E aí elas estão ali, exatamente o que está acontecendo, né? Está discutindo o clássico exemplo da pessoa da Aí, aqui na 29 e 30,
embaixo aqui, peraí, deixa eu usar essa aqui. Aqui na 29 e 30 é outro bloco de defesa a esse ataque, né? Eu bloco de defesa a ideia a objeção dos esclarecimentos, que discute o problema do mimetismo, né? Das borboletas aqui. E aí, novamente, então, está falando também do não contra o gradualismo, né? E aí, então, tá, tem esse exemplo aqui das borboletas que ele coloca. Então, aí aqui no 32, do 32 ao 39, são outros exemplos daí agrupados também sobre a exigência de que tenha exemplos sobre desenvolvimentos que são repentinos e não graduais. Aí aqui está todos os exemplos, as evidências, e esse será o argumento, né? Desenvolvimento também contra o gradualismo. E aí, assim se forma, né, essa rede das... Ficou claro? O 23 e o 24 são... Peraí. 23 e 24, peraí. 23 e 24... essa aqui que eu não comentei. Não trouxe para comentar, na verdade, da dificuldade destrutiva de carnívoros e da promoção das faculdades defensivas dos carnívoros. Sim, não pode do meu conhecimento da biologia, mas é bom você ter me lembrado para eu dar uma olhada aqui sobre o que exatamente ele está falando. Então, aí ficaria assim a rede das objeções, dessa objeção. Então, é 40 páginas. 40 páginas está aqui, ó. Doutora, só uma pergunta sobre a motivação. Você pôs 21.1 porque é um aspecto do... Porque tinha outra parte. Mas é um aspecto da teoria da evolução? Não, os números é porque eu falei no nosso artigo aqui. Não tem letra dela. Tem um aspecto do atualismo, talvez tem outro aspecto. Não é isso. A utilização teria as outras críticas a gente só mencionou, mas essa sim que é a principal, que é quem se debruça ao longo do artigo, que daí ficou. Por isso o 21 ali não tem nenhuma explicação fora que eu copiei e colei no artigo para e aí, então, você vai para as respostas de Darwin, que na verdade eu só vou fazer uma redezinha só para mostrar como é a resposta dele à questão da girafa, que foi uma das... E depois eu vou só anunciar, como assim a gente fez no artigo, as vias por onde ele vai para tentar dar conta de responder as outras objeções do Nichols. O Darwin ali, ele não vai uma por uma, embora ele disse que todas as objeções não são consideradas, porque ele acredita que umas são secundárias, que ele respondendo algumas, ele já acaba respondendo a outra, né? Um colorado. Então, Darwin responde sistematicamente, as mais relevantes, enquanto reconhece a seriedade desses desafios. Então, essa abordagem transparente de engajar diretamente com os argumentos dos críticos é uma marca registrada pela honestidade intelectual do Darwin, né? Então, essa é a postura, né? Como cientista e debatedor. Então, a objeção acerca da vantagem e desvantagem, se exemplificar no caso das girafas, o Darwin fala o seguinte, que, primeiro, ele tem duas maneiras. A primeira resposta é observar que o cálculo de vantagens e desvantagens ele tem que ser feito considerando uma latitude pequena de indivíduos com seus ancestrais imediatos ou próximos e de indivíduos com seus descendentes imediatos ou próximos. Por exemplo, é errado calcular vantagens e desvantagens comparado a uma girafa com um ancestral longínquo que tem um pescoço normal, né, entre aspas, de outros ungulados e de outros ungulados. Né? O correto é comparar a girafa com um ancestral com um pescoço um pouco menor. E aí sim fazer o cálculo da vantagem e desvantagem. Tá? E ele disse também que, a despeito da existência das desvantagens, as vantagens acabam sobrepujando, porque o corpo maior da girafa é uma proteção contra a maioria dos predadores, e o pescoço maior serve como torre de alerta também,
E o pescoço e suas protuberâncias servem como meio de ataque e defesa também. Tá? E aí, muito simplesinho aqui, a gente faz o diagraminha aqui e as outras respostas dele também caberia a gente fazer diagraminhas, assim. Mas aqui, então, tá a objeção do Minvart está ali. Ali é o 40, eu também os números. Tá? As vantagens não compensam as desvantagens. Isso é a objeção. Aí tem uma das respostas do dado que está ali no 41. O cálculo de vantagens e de desvantagens é de ser por etapas próximas, não por etapas distantes. Então, aquele cálculo do nível para ele não fazia sentido porque está levando em consideração angulares que estão com um parentesco muito distante que vai tirar. E aí há aspectos vantajosos que se apresentam como absolutamente naquilo que se apresenta como absolutamente minimização de desvantagem, das desvantagens. Isso aí estaria no 42. Quando ele quer dizer desvantagem sobre refúgio, né? Então, minimiza o problema das desvantagens. Então, vocês viram que ele está revertendo, né? O que o Minvart usa para criticar, ele reverte e dá força para a teoria dele. Então, isso também é coisa que a gente não está conseguindo capturar nas vezes. E aí, aqui ele vai ter os três suportes, né, juntos aqui. E o corpo maior da girafa com proteção contra a maioria dos predadores, o pescoço serve como uma torre de elétrica, e o pescoço, suas protuberâncias servem como meio de ataque e defesa. Então, são juntas, né? Uma conjunção de fatores que o pescoço da girafa mostra que não tem vantagens adaptativos, aí elas ficam ali sustentando a resposta dele ali a 42. Então, daí, se só comentar as respostas, né, não vai ter mais rede, mas comentar as outras respostas que ele dá, só né, porque é interessante mesmo, assim, quando ele responde a dificuldade dos estágios incipientes, né, essa grande crítica, ele emprega várias linhas de argumentação. Então, em relação à objeção sobre a ausência de variedades transicionais, Darwin argumenta que os registros que o registro geológico é muito mais imperfeito e indeterminante do que geralmente se supõe. Né? Então, ele também fala um pouco que ele tem a ver com isso. Né? O próprio processo de seleção natural tende a exterminar as formas parentais e intermediárias ao longo do tempo. No entanto, ele argumenta que sempre que duas variedades se formam em diferentes proporções de uma área contínua, as variedades intermediárias provavelmente também se desenvolvem nas estreitas zonas intermediárias, mas essas tendem a existir em números menores e são mais propensas à exterminação. O geológico seria a resposta? Em escalas de tempo mais longas, certamente terão existido incontáveis variedades intermediárias a conectar de maneira estreita as espécies do mesmo grupo. Mas, além disso, ele fala ele fala que você também ilustra diferentes hábitos e estruturas, né, para ilustrar. Ele fornece exemplos notáveis de formas transicionais e hábitos diversos dentro de espécie. E aí tem o bison americano, o Stella bison, tem pés com membranas, né, e pelagem semelhante ao lombo. Então, por quê? Ela mergulha, traz os peixes no verão, mas quando as águas congelam, essa tem que sair para caçar ratos. Né? Então, esses exemplos, são exemplos assim que falam de a própria, né, fazendo essa transição entre ser só marítimo, né, a lontra só marítima e a lontra terrestre, tem um porquê. Então, tem essas variações dentro da espécie que a gente pode ver, né? Então, isso daí também vai falar mais dos morcegos, que também são outra dificuldade. Embora ele confesse a dificuldade, ele argumenta que essas transições são possíveis por meio de finas gradações ao longo das imensas escalas de tempo. Muitas vezes, quando o ambiente geográfico muda, né? Então, também isso vai favorecer, pensando no caso da lontra, quando o congelamento das águas vai ter que fazer com que ela desenvolva uma pilagem, outra maneira de passar alimento, né? De se alimentar.
Ainda sobre as franjas e as lamelas, né? Esse ponto da utilidade das características dos estágios incipientes de desenvolvimento, ele né, falando justamente das franjas da baleia e as lamelas dos partos, ele falou que, para ele, na explicação dele, na baleia, mesmo quando uma pequena franja, seja bem pequena, ela já poderia ajudar na filtração de pequenos organismos. Então, mesmo que seja pouco, ainda assim vai dar nada. Ele está dizendo isso que estão proporcionando uma vantagem alimentar com relação àqueles que não têm nem nada assim da franja. Então, similarmente para os partos escavadores. As lamelas ainda não totalmente envolvidas poderiam facilitar a captura de pequenos invertebrados, vertebrados em ambientes lamaceiros. Esses exemplos ilustram como características aparentemente insignificantes em seu estágio inicial podem ainda ser benéficas e também estão sujeitas à seleção positiva. Novamente, está revertendo a favor dele as objeções do limite. E aí, no caso do peixe, ele fala dessas modificações súbitas, que esse do deslocamento dos olhos desses peixes que habitam fundos oceânicos, dava e refuta a necessidade de alterações abruptas e maciças, sugerindo-lhes disso que tais modificações ocorrem de maneira gradual, e ele detalha como pequenos ajustes na posição dos olhos poderiam melhorar a capacidade dos peixes de detectar presas ou predadores, trazendo vantagens imediatas e palpáveis que seriam naturalmente selecionadas. Não é muito convincente, mas, enfim, né? Ele também tenta mostrar que teria vantagens adaptativas e também de ter os pares, né? E se o peixe fica só parado no fundo do oceano, né? O olho tem esse deslocamento do olho, tem uma vantagem. Sim, mas por que esse peixe... explicado como pode acontecer realmente. Pois é. Sim. Sim, Quando quando começa não tem essa vantagem. Depois ele vai ficando mais pesado e aí, pois é. Não, eu também fico meio intrigada com essa questão. Acho que ele está um pouquinho subjacente, uma espécie de temporal. Porque às vezes você acreditava que tinha tanto tempo para essas coisas acontecerem, era discussão. E aí, claro, tem a ver também com essa coisa de, claro, que mostrar que tem essas estruturas complexas para ele pedir tudo de uma vez, e isso também ele teria que, eu acho que isso daria mais suporte para a ideia de que tem um princípio inteligente, um criador que, né, que não é, então, por isso que ele bate também nesse ponto, só que você tem que o IVA realmente ele assume o compromisso dele de argumentar com os exemplos do próprio área. Mas, claro que também, né, as críticas dele também estão associadas àquilo que ele acredita, né? Então, essa parte. Ele, inclusive, fala com relação a das espécies que imitam as outras, essa também é essa transição gradual. Eu até tenho que ver a resposta do Darwin para isso, acho que eu não coloquei aqui, né? É uma coisa que eu tenho que olhar. Que é uma das críticas mais interessantes dessa também, né? Da imitação, mimetismo, como que vai, né? Se é gradual, não parece que não faça nenhum sentido, né? Uma borboleta que não seja abruptamente, ela se torne totalmente imitativa da... Deve ser muito difícil que eu veja isso fosse você mostrar isso. Mas seria quase uma contraprova. O que isso supõe? Supõe que a espécie ser limitada existia anteriormente. Exato. E assim, e aí também uma coisa que não está aqui, que eu coloquei aqui até para comentar sobre, que é uma das coisas que o Ribot insiste muito sobre o olho, né? A estrutura do olho, o complexo do olho, que utilidade ela teria. Porque ele reconhece isso como uma perfeição, né? Uma perfeição ilimitável do olho. E aí, então, o Darwin, né? Então, ele vai, se a gente
tomar a gama de óleos menos complexos na natureza e visualizarmos uma série completa de gradações, a evolução de um óleo complexo por seleção natural se torna mais plausível, o Darwin disse, né? O autor pede aos seus leitores para visualizar o olho não como um órgão perfeito e completo, mas como um processo em andamento, sendo continuamente remodelado e refinado pela seleção natural. E mesmo uma simples camada de células sensíveis à luz podem ser vantajosas para um organismo e, a partir desse ponto de partida, melhorias graduais poderiam ser selecionadas resultando nesse olho complexo. Então, só a sensibilidade, então, ele responde o Mibert também, botando novamente, reforçando a própria princípio da seleção natural que ele defende. Então, bom, isso então seria sobre, né, aqui o que a gente trouxe nesse trabalho. Aí, como considerações finais, a gente só, né, ressalta alguns aspectos da boa prática argumentativa da salientada de Darwin, que é, embora a sequência exata de mudanças evolutivas possa permanecer especulativa, né, em algumas respostas que ele dá, em casos particulares, Darwin argumenta que o peso das evidências da anatomia comparada que ele usa, né, a anatomia comparada, a embriologia, e o registro fóssil torna o quadro geral da descendência com modificação convincente, né? Ou seja, ele está trazendo também os trabalhos da embriologia, né? Desses estudos, né? Então, ele, para conectar com as teorias, a teoria que defende, e ao engajar críticos como Mibert em detalhes escrupulosos, Darwin mostrou que defender sua teoria não exigia apelos especiais e truques retóricos, mas poderia ser alcançado pela análise paciente das evidências do mundo natural, que é tão bem conhecido. Esse compromisso de encarar argumentos opostos e combatê-los com abundantes exemplos empíricos foi um fator chave para o eventual sucesso da origem das espécies na comunidade científica. E essa abordagem, então, engajar em argumentos opostos, enquanto permanece firmemente apoiado por exemplos empíricos concretos, foi central, então, para o sucesso científico do Darwin. Ela representa um modelo de debate produtivo que não se esquiva das dificuldades, mas trabalha pacientemente através delas de forma indutiva. Então, nesse sentido, o encontro de Darwin com Mibert foi também um estudo de casos sobre o poder e processo da argumentação científica. Isso, e aí com isso a gente fecha, mas esse trabalho, mas como vocês já começaram a colocar aqui, tem várias coisas para ele botar a mão na massa. Outra dimensão. Eu encerro aqui a fala, eu agradeço a atenção. E fica aberto para perguntas, bom, né, para a discussão. Valeu, obrigado, Jane. Prazer. Pergunta aberta, eu faço as minhas durante a apresentação. Eu acho que alguém tinha levantado a mão no online. Se alguém quiser abrir o microfone e falar. Será que ele tinha o DVD? Eu acho que... Tinha sido eu. Consegue me ouvir? Sim. Então, eu achei a discussão bem interessante, principalmente eu que sou biólogo e melhorista, então eu trabalhei com seleção. No meu caso, eu trabalhei com seleção artificial de soja, seleção de plantas, e é interessante. Mas o que fica, né, porque assim, apesar de ter usado bastante argumento, talvez a falta de conhecimento da época, Darwin passou muitas coisas aí que são... que tinham sido coisas que já tinham sido refutadas, né, conteúdos aí. E é interessante, quando você joga na argumentação, quantas coisas passam, né? Por exemplo, ele utiliza várias teorias de Lamarck, que tinha sido ridicularizado na mesma época, quer dizer, uma época anterior a dele,
E os argumentos dele passou batido, né? Muitos. E eu não sei, porque assim, quando a gente fala de argumento convincente, né? Mas se a gente coloca, por exemplo, esses argumentos em chaves. Oi, estou. Então, tá um pouco ruim de ouvir. Se puder escrever, aí eu falo. Pode ser, eu vou escrever. Tá, beleza. Pronto. Uma coisa que eu, enquanto ele escreve aqui, já tem um que está indo quadro. Enquanto ele escreve, eu fiquei pensando, você chegou até a falar sobre uma qualidade intuitiva da argumentação. Eu fiquei pensando se esse modelo dialético do debate captura o aspecto intuitivo. Porque a rigor, né, assim, parece, por exemplo, que esse de ataque e defesa parece ser, por exemplo, Pode ser. Talvez porque devido ao problema da indução. A apresentação de defesas para uma tese, por exemplo, nesses casos, várias evidências como sendo em defesa de uma tese. Parece a estrutura emblemática do intuitivismo indígena. Claro que não é bem assim, porque é um contexto dialético, é exatamente como se estivesse apresentando uma estrutura da justificação. Mas é justamente porque você usou a palavra indução intuitiva, eu fiquei pensando, será que isso é um pouco do ponto de vista epistemológico dele? Mas aí no caso dessa questão da biologia, não vejo uma forma mais, porque é mais força de argumentar do que você deve considerar os casos particulares. Né? Não, por exemplo, apresentar como ausência de refutação do hipótese mais genuinamente do que pensar acúmulo de evidências favoráveis para o hipótese. Mas ele está querendo analisar o que seria um bom debate ou não, uma boa ou não maneira de ter. Eu acho que aí seria só uma maneira de aqui a gente está tentando capturar os aspectos presentes no debate, né? Eu acho real. Depois você poderia avaliar se o que está falando no estágio da abertura são boas regras de debate de uma maneira geral. Né? Biologia vai ser diferente do debate interplanetário, né? Então, um pouquinho dessa anotação, né? Eu acho que tem que Zé, vamos. de argumentação que tomava, o Michael Sandel utiliza muito isso nas teses dele, né? Ele pega justamente vários acontecimentos que está acontecendo, vários acontecimentos, recortes, jornais, isso, para trazer. Talvez seja um pouco parecido com uma maneira de debater, uma maneira, ou teve lá o opening stage, que eu acho que a se define justamente isso. Assim, se nesse caso, quais vão ser as regras, as linhas, né? O que a gente pode, não pode utilizar. Não, era isso, assim, eu fiquei mais tentando ver até onde a gente pode representar coisas nesse modelo do debate. E eu acho que você convenceu que a gente consegue representar isso também. Mas deixa eu ler a pergunta do cara aqui. Os argumentos de Darwin, apesar de convincentes, são frágeis. Talvez porque o modelo de debate mais voltado à observação foi o que foi hipervalorizado. Haja visto que os argumentos usados por ele, por em sua maioria, ou pelo menos a primeira parte da obra, argumentos já caídos, como os de Lamarck. Neste caso, pergunto,
um bom debate teria a mesma coisa, seria a mesma coisa de um debate consistente? Mas é que eu não tô, é que assim, nosso trabalho não é tipo, de maneira abstrata avaliar porque a qualidade do debate. É parecido com o que você estava falando. A qualidade, obviamente, a teoria do Darwin foi já combinada com outras teorias e tal, se for olhar a evolução ou foi derrotada. Você vai ver que teve bons debates, mesmo que depois, experimentoriano, mesmo que depois alguém se derrotado, né? Então, bons avaliar o debate, isso aí já fica fora do escopo. Mas as características ali presentes em boas maneiras de debater, né? Por exemplo, você considerar de maneira séria o seu devedor, no caso, não fazer um espantalho, considerar todas as outras. Então, isso a gente já coloca como virtude do debatedor, né? Andar para frente, ela que se conhecia na época. E depois com novas evidências, com novos instrumentos, com novas tecnologias, obviamente, alguns elementos se tornam frágeis, dada a própria evolução. Bom, isso na filosofia da ciência, por isso que a gente nunca tem uma prova definitiva de uma teoria científica, porque justamente tem esse movimento, né? De aparelho ou instrumentos mais sofisticados, e aí não, né? Aí a gente está apto a novas descobertas. Eu também, às vezes, tem que contextualizar. Às vezes, você fazer uma análise anacrônica de um debate a partir de coisas que a gente sabe só agora, é um pouco. Pode ser. Pelo menos o mínimo de urgência deve ser resumido, você teria uma competição, como é que eu falasse, informal. Não, provavelmente não. Mas olha só, eu estou pensando aqui o seguinte: como a virtude é representar, digamos, a estrutura dialética do debate, então, por exemplo, a gente pode representar debates acerca da qualidade de um argumento. Você tem supergráficos, subgráficos, são metagráficos. Então, a gente pode disputar se essa defesa dessa tese é boa, você pode atacar se essa é uma boa defesa. Simplesmente o gráfico, você apresentar aquele gráfico já te dá condições de avaliar melhor, até nesse sentido mais substancial. Uma das séries de trabalho futuro vai ser debruçar sobre a própria notação que eu posso dar, né? Assim, a gente fez uma primeira tentativa, não é a primeira que eu colaborei. O professor Frank tem um outro artigo sobre a tese da ilegibilidade do direito, onde ele também já fez uma rede dialética. É bem interessante, também posso passar para vocês. Mas aí eu também falei assim, a gente tem que considerar, às vezes, a notação dela mesma, para entender quais são as virtudes dela e onde ela pode aprimorar, ou até mesmo onde ela não, ou a limitação expressiva dela, né? Então, essa seria uma das ideias que eu quero ainda desenvolver, né? Botar a notação como o objeto de estudo. Por isso que vocês me dizem, reforçam muito que esse ponto que precisa seria um trabalho legal de fazer, esse momento complementaria bastante. Sabe que, em perspectiva, que tipo de coisa, de aspecto dos debates ou diagramas poderiam levar a questão, não seriam detectáveis sem o diagrama? Não consideramos, mas às vezes é mais imediato. Além de utilizar, você trabalha os argumentos dentro do texto real, e mais além daquelas tabelas e tal, né? Você poderia passar por essas linhas. Eu acho que tem essa coisa da expressão global, também, uma vantagem. E também tem vantagem pedagógica, se você ler um livro, primeiro, você já fez isso, você fez o diagrama lá, primeiro eu li um livro, a gente fez o diagrama, depois eu voltei para ler o livro, o diagrama, aí ficou.
Então, a vantagem pedagógica me parece bem clara. Conhecimento da estrutura. Daí tem ainda o Bruninho. O diagrama da família. 100 anos de solidão. Então, agora o Bruno tentou por uma função talvez heurística também, que você consiga ver mais o diagrama, você vê nele ainda as objeções que não foram respondidas, bem mais rápido. E aí eles poderiam antecipar o que seria frutífero de debates que são inacabados. Então, algumas delas vão estar, mas de novo, é um trabalho que ainda está por fazer, olhar a anotação e olhar para o que serve, o que ela traz. Está chamando meu para mim. Legal? Pronto. Então,